Êxodo 20, do 1 ao 7. Amém? Conforme você for encontrando aí, agora você vai ficando de pé. Vai dando glória a Deus aí, querido. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares do que me amam e ao que guarda os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós declaramos que o teu nome é sobre todo nome. Nós declaramos, Pai, que o teu nome tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Pai, por isso nós louvamos e bendizemos e entendemos, Pai, que não podemos e não devemos usar o teu nome de qualquer maneira, porque a tua palavra nos instrui, nos ensina, nos orienta, que nós devemos usar o teu nome, Pai, para aquilo que for útil, aquilo que for necessário e aquilo que estiver em contexto com a tua palavra. Por isso, Pai, nos dê agora nessa noite uma palavra vinda do céu, para que cada coração possa receber do Senhor essa palavra, Pai, e que em nome de Jesus o Senhor venha nos ensinar, para que possamos, Senhor Deus, saber que verdadeiramente o teu nome pode e deve ser usado da maneira correta. Assim nós louvamos o teu nome, Jesus, o teu nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Eu fiz questão de ler esse texto lá do Antigo Testamento, para que a gente entenda o contexto, que a Bíblia não tem versículos isolados, a Bíblia não tem pedaços. Nós não podemos pegar pedaços da Bíblia, nós precisamos entender todo o contexto e saber que a Bíblia é um todo. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos ter isso como entendimento. Nós vamos ver, querido, por diversas vezes, e o que a Bíblia nos mostra? Que no Antigo Testamento, o que representava, vamos dizer assim, esse nome, essa presença, era a Arca da Aliança. Quando existe essa questão da Arca da Aliança, era uma forma de Deus se revelar, se mostrar que estava presente com o povo. Nós hoje não precisamos da Arca da Aliança. Nós hoje temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos usar, saber, entender que quando usamos o nome de Jesus, nós estamos falando do nome do Deus Todo-Poderoso. Então o nome do Senhor não pode ser usado como uma brincadeira. O nome do Senhor não pode ser usado e colocado em piada. O nome do Senhor não pode ser algo desrespeitado, querido. Para os judeus, o nome do Senhor, do Yahvé, que eles colocam de Yahvé, na verdade não é nem soletrado, não é nem mencionado. Quão grande é o temor que eles têm com esse nome. E às vezes a gente aqui no Ocidente, em particular no Brasil, achamos que podemos usar o nome de Jesus para qualquer coisa, ou usamos o nome de Jesus de qualquer maneira. Mas isso não deveria e não deve ser dessa forma, querido. Eu fiz questão de ler esse texto de Êxodo, onde o Senhor está ali trazendo as instruções para o povo de Israel, através das tábuas da lei,
através dos mandamentos, para que isso fique bem claro, não usar o nome do Senhor em vão. E eles aprenderam isso. E a gente está falando isso, que às vezes nós estamos colocando de judeus que não são nem tão, vamos dizer assim, religiosos, ou não tão assim tementes, mas eles não usam, não mencionam, porque para isso eles têm o entendimento de que não deve ser usado. E às vezes as pessoas trocam, e o povo de Israel, por isso eu fiz questão de mencionar a questão da Arca da Aliança. O povo de Israel, por um tempo, ele usava essa Arca da Aliança também como um amuleto, também como algo que dava sorte. E Deus não dá sorte. Deus, ele faz. Deus, ele é. A gente precisa entender isso. Ele é o Todo-Poderoso. Operando Deus, quem impedirá? A Bíblia vai nos mostrar que Deus liberta o povo de Israel da escravidão, ali quando ele entrega essas tábuas da lei, ali o povo já tinha saído, já estava saindo, né? Já tinha saído ali do Egito, e ele coloca isso para que o povo tivesse o quê? Uma orientação. Porque imagina, queridos, como é que devia ser depois da saída, e Deus para cá, e Deus para lá, e Deus isso, Deus aquilo, quando na verdade já estavam daqui a pouco começando a perder o entendimento de que Deus fez, porque a Bíblia diz que Ele é fiel à sua palavra, e Ele havia falado o que? Lá para José, que Ele iria libertar, que o povo ia ficar cativo lá em Gênesis diz que o povo ia ficar cativo, mas que ele iria libertar o povo, e ele liberta. Eu quero te dizer algo, querido, aquilo que Deus falou para você, ele vai cumprir. Eu estava ali comentando com o Carlos, aquilo que Deus falou comigo, quando eu fui para fazer seminário, porque ele falou que eu ia fazer, e eu tive a minha, vamos dizer assim, a minha luta como Jacó com Deus, e ele venceu. Mas, queridos, a Bíblia vai nos mostrar que o povo de Israel recebeu ali aquela arca, orientação de Deus, Deus mandou fazer a arca, e teve um tempo em que a arca era usada como um amuleto, e o povo de Israel ia ser atacado pelos filisteus, e a Bíblia diz que o povo de Israel, vamos dizer assim, num desespero, manda buscar a arca. Só que quem estava levando a arca eram os filhos de Eli, e os filhos de Eli não estavam em concordância com a palavra, com a vontade de Deus, ou seja, estavam usando apenas como um amuleto. A Bíblia vai nos mostrar, querido, em 1 Samuel, no capítulo 5, vamos ler um pouquinho, que a arca foi levada no capítulo 4, depois você lê com calma, né? Uma passagem bastante conhecida, onde existe a palavra Icabô ou Icabode, que é o filho de um desses sacerdotes que morre. Mas a Bíblia vai nos mostrar que os filisteus tomaram a arca e levaram para Ebenezer e Asdod. E quando eles levam a arca, é interessante que eles entenderam o seguinte: o povo de Israel levou a arca para a guerra achando que ia vencer, perdeu. Agora nós vamos fazer dessa arca um símbolo de que o povo de Israel, ou o Deus de Israel, que era o símbolo dessa arca, não é tão forte assim. Eu quero te dizer, querido, que toda vez que o inimigo da tua alma tenta falar para você que o teu Deus não é forte, aí é que ele é derrotado mesmo na tua vida, porque ele não tem poder maior do que o de Deus. O poder dele é limitado. A Bíblia diz assim para nós no capítulo 5, não precisa nem colocar, botou? Então vou ler ali.
Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer e Asdod. Então vamos ler só o comecinho. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, ou seja, o Deus, com D minúsculo, daquele povo estava prostrado diante da arca. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar, ou seja, colocaram de pé de novo. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Sobre o tronco ficou a Dagom, ou seja, agora não só se prostrou, como caiu, quebrou as mãos, os pés, tudo. Ou seja, Deus mostrou o seu poder diante daquele povo. E o que aconteceu? Aquele povo temeu. Querido, quando alguém se levantar contra a tua vida e você clamar o nome de Jesus, certamente eles irão temer a reação, a ação de Deus em teu favor. Mas não use como um amuleto, use como alguém que conhece, use como alguém que confia, use como alguém que convive de maneira rotineira. A Bíblia diz que essa luz não pode se apagar de dentro de você. Ou seja, a presença de Deus, o nome do Senhor, vai ser usado de maneira correta, o inimigo vai se prostrar, vai cair, em nome de Jesus. Pode tirar. E aí a Bíblia vai nos mostrar isso. E é interessante que a gente vai para o capítulo 6. A Bíblia, querido, ela é maravilhosa, porque a Bíblia vai nos mostrar que quando Deus faz algo, Ele sela de um jeito em que todos vão ficar admirados. O que Deus vai fazer na tua vida, as pessoas vão ficar admiradas. O que Deus vai realizar esse ano na tua vida, eu creio que as pessoas vão ficar admiradas. Só que a gente não pode falar isso como um amuleto. A gente tem que falar isso confiando, crendo, exercendo a autoridade desse nome. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 6. 7 meses a arca do Senhor esteve na terra dos filisteus. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Ou seja, o que eles estavam ali dizendo, esse objeto, esse amuleto, esse Deus não é nosso. Os filisteus não estavam dispostos a adorar a Deus. Eles entendiam que aquilo ali era muito grande para eles. Era algo muito poderoso para conviver com isso. Depois da experiência que teve, então, em que Dagom se prostra, aí é que não tem como, querido. Mas aquele povo colocava esse temor. Vamos ler mais um pouquinho. Responder, e as quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta. Ou seja, aquele povo entendia que era necessário ofertar. Aquele povo tinha um entendimento que não se chegava diante de Deus com as mãos vazias. E eles queriam devolver, oferecendo ao povo de Israel agora uma oferta. Vamos lá. Então sereis curados. Não, enviareis uma oferta para expiação da culpa. Olha só, eles reconheciam a sua culpa. Então sereis curados se não forem saber porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro, por quanto a praga é uma mesma sobre todos vós, sobre todos os vossos príncipes. Ou seja, eles entendiam que tinham que devolver, vamos dizer assim, do mesmo jeito, com a mesma moeda, uma oferta, como dizendo: olha, nós pegamos
porque vocês nos afrontaram com ela, mas agora nós devolvemos. E isso aconteceu, querido, porque aquele povo não tinha algo que era comunhão com esse Deus, relacionamento com essa arca, com essa aliança com Deus. Primeiro, Eli, os filhos de Eli perderam essa, vamos dizer assim, a arca, porque não estavam entendendo o que era honrar o nome, ou seja, os crentes. Tem crente que não quer honrar o nome do Senhor. Aí, esse nome, vamos dizer assim, essa autoridade, esse objeto ali, no caso a arca de Deus, que era a presença de Deus, né? Não simbolizava apenas um objeto, era a presença. O que acontece? Agora aquele povo não estava em condições, e devolve, vamos devolver. Só que eles tinham que devolver de um jeito em que as coisas dessem certo, porque com essa culpa que eles estavam, sabiam que o negócio não ia ser tão simples. E eles reconheceram, olha no verso 5, olha como é que eles reconhecem o poder de Deus. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroides, dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Ou seja, Deus, o Todo-Poderoso, iria ter misericórdia deles. O teu Deus, o meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, querido, daqueles que se levantam. Se entender, tiver arrependimento, ainda que ali não era um arrependimento, era apenas uma maneira de tirar, vamos dizer assim, essa presença. Por quê? Porque eles tinham entendimento de que essa presença para eles era poderosa demais, era algo muito mais forte do que eles podiam suportar. Teu Deus, querido, é todo poderoso, o teu Deus tem todo o poder. E é interessante que eles preparam tudo, e olha no verso 12, que a Bíblia vai nos mostrar. Então as vacas, eles colocaram a arca na vaca, olha só o que a Bíblia vai dizer. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. Ou seja, Deus guiou aquelas vacas até o lugar em que Ele queria ali ficar. Querido, quando Deus vai para a sua casa, é porque Ele quer estar na tua casa. Não pense que Deus chega na tua casa de qualquer maneira. Ele chega porque Ele entende que quando você clamou o nome dEle, Ele falou, verdadeiramente vale eu estar ali. Essa pessoa me quer ali. A presença de Deus não chega nas nossas vidas de qualquer maneira, por acaso, por sorte, por acaso do destino, não. Deus está na tua casa, Deus está na tua família, Deus está na tua presença, porque Ele quer estar ali. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Só que as pessoas achavam que como a arca voltou, depois você lê com calma esses textos aqui que vale a pena, capítulo 4, 5, 6, vale a pena. E aí você vai entender que aquele povo se alegrou, a arca voltou, só que eles não tinham aprendido. A arca voltou, porém a Bíblia nos mostra que não podia ser tocada de qualquer maneira, não podia ser levada de qualquer maneira, não podia estar em qualquer lugar, e existia algo que poderia ou não poderia ser feito. Vamos ler o verso 19? Olha o que a Bíblia vai nos mostrar. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. O povo não se entristeceu porque houve o erro. O povo se entristeceu por aquilo que Deus tivera feito com eles. Querido, Deus, nós devemos adorar a Deus e entender que Ele é soberano,
que a gente não pode fazer as coisas de qualquer maneira, que precisa existir um temor do Senhor. Deus está dentro de você, você é templo do Espírito Santo, por isso que você deve temer ao Senhor. O temor ao Senhor não é ter medo de Deus, o temor do Senhor é ter o entendimento de quem Ele é. Quão grande é o meu Deus, esse nome que está sobre todo nome. E ainda assim, eu às vezes não consigo considerar isso. Quem poderia ver? Quem poderia tocar na arca? Quem poderia olhar na arca? Salmos 24, versos 3 e 4. Versos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O que a Bíblia está nos mostrando, querido, é que você precisa ter inteireza, limpeza, pureza de coração. Não entenda estar servindo ao Senhor por uma religiosidade. Entenda servir ao Senhor por um entendimento de quem Ele é, do que Ele pode fazer, do que Ele realiza em nossas vidas. Você pode adorar e dizer verdadeiramente: Ele é digno de louvor, de adoração, porque só Tu és digno, Senhor, só Tu és digno. E hoje, alguns pegam exatamente não mais a arca, mas agora o nome de Jesus e querem usar de qualquer maneira. O nome de Jesus, ele precisa ser valorizado. Essa é a palavra. Valorizado, ele tem um valor inestimável, um valor que não se paga com dinheiro, mas um nome que é sobre todo nome. Nós lemos que um dos fundamentos é não tomar o nome do Senhor em vão. O nome de Jesus não pode ser usado em vão. Por quê? Porque o nome de Jesus significa Deus salva. Quando você está dizendo eu aceito, reconheço Jesus, você está dizendo Deus me salva. Quando você fala em nome de Jesus, você está dizendo Deus me salva. E quando eu falo salva, esse salva significa cura, esse salva significa liberta, esse salvo significa transforma, esse salvo faz o que eu tiver necessidade. O que for preciso na minha vida, o nome de Jesus tem poder para fazer. Esse nome, querido, é sobre todo nome. A Bíblia diz que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Romanos 10, verso 13. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Romanos 10, verso 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a Bíblia ainda diz assim para nós no 14: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queridos, você teve o privilégio, você que está em casa, você que está me ouvindo, você que está aqui nessa noite, você já teve o privilégio de ouvir sobre Jesus. Você é um privilegiado. Por isso, quando você fala, eu creio, eu coloco a minha vida diante de Jesus, você está dizendo, eu estou colocando e clamando ao nome do qual eu tenho poder para me salvar. E se eu clamei, eu serei salvo. Eu creio nisso, eu creio na tua palavra, Senhor. E por quê, querido? Porque você vai ter uma experiência
com Ele. Você vai poder, quando a gente fala experimentar, é ter uma experiência do gosto. Quando a gente fala experimentar Jesus, é ter uma experiência dele fazer na tua vida algo em que as pessoas olham e falam, como pode? Dagom se curva diante do teu Deus. O inimigo da tua alma se curva diante do teu Deus. Qualquer que seja o vício, se curva diante do teu Deus. Qualquer que seja a enfermidade, se curva diante do teu Deus. Então você precisa entender isso, querido. Esse nome é sobre todo nome. Vamos ler Filipenses 2, do verso 5 a 11. Esse nome, querido, não tem autoridade, não tem poder à toa, não. Olha o que a Bíblia diz para nós. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus, Deus, veio em carne. Você consegue entender isso, querido? Independente de qualquer coisa, você precisa falar isso, confessar isso no mundo espiritual. Jesus veio em carne. Você pode repetir comigo? Jesus veio em carne. Ou seja, Deus se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos ler ainda até o 11. Por isso Deus também o exaltou poderosamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluias. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus, querido, esse nome tem poder em todo lugar. Então não use o nome de Jesus em vão. Jesus é o esplendor da glória de Deus, é a manifestação de Deus como homem, é uma manifestação de Deus para nós. Agora não mais uma arca, não mais um objeto, mas um homem que se fez carne, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aleluias. O Deus Todo-Poderoso. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você pensar em mencionar o nome de Jesus, use com autoridade. Use não mais como às vezes as pessoas usam, como um amuleto. Se você vê alguém usando, respeite, porque às vezes a pessoa não tem entendimento. Se você tiver condição, ensine a ela. Mas você que tem esse entendimento, você vai dizer: Jesus, o teu nome é sobre todo nome. Se você tem uma enfermidade, você pode dizer: enfermidade, você tem um nome tal. Vou dar aqui um nome X, dor de cabeça, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Covid, dengue, o nome que for. Você está habitando, se ela estiver sobre você, está habitando num corpo que você não tem autoridade para usar. Porque quem está em mim é um nome que é sobre todo nome. Um nome que tem poder para me curar. Um nome que tem poder para te destruir. Um nome que tem poder para tirar de você toda e qualquer força. E eu quero te dizer, querido, que essa enfermidade vai sair. Aí você entende como usar o nome de Jesus para ser curado. Isso serve para vício, isso serve para qualquer problema que você tenha na família, qualquer problema no trabalho. Você vai dizer: enfermidade, problema familiar, problema vício, tal. Você não tem mais poder sobre a minha vida, porque eu uso
agora um nome que é sobre todo nome, e você menciona com fé: Jesus, o teu nome é sobre todo nome, e eu coloco agora esse teu nome sobre a minha vida, eu coloco agora a autoridade do teu nome sobre essa enfermidade, agora eu uso a autoridade do teu nome sobre esse vício, agora eu uso a autoridade do teu nome sobre esse problema, e esse problema, querido, vai ter que sair, vai ter que se prostrar diante do teu Deus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos orar. Nós vamos orar, querido, porque Ele não abriu mão da sua glória em vão. Ele abriu mão da sua glória para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ser alcançados, para que eu e você pudéssemos ser curados, para que eu e você pudéssemos ser transformados naquilo em que nós entendemos que não é a vontade de Deus. Deus não quer que você seja enfermo, o Senhor não quer que você seja um derrotado, o Senhor não quer que você seja alguém falido, destruído. Deus não quer que você seja alguém que não consiga superar um problema, um vício. Talvez por você mesmo você não consiga, querido. Talvez por você mesmo você pode dizer: eu não sei, eu não consigo. E amém por isso. Amém por isso. Mas eu quero te dizer que verdadeiramente, se você entender, Deus vai agir. Aquela arca, depois dali, foi para a casa de Abinadab. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. Só que não teve efeito nenhum na casa de Abinadab. Às vezes Deus já pode estar na tua casa há muito tempo, mas não tem efeito nenhum na tua casa. Por quê? Porque você não tinha esse entendimento. Mas a Bíblia diz que depois, quando Davi chega ao reinado, e ele vai pegar a arca e vai levar de volta para Jerusalém, e acontecem os problemas ali com os carros de boi, a Bíblia diz que essa arca vai para a casa de Obed-edom, e em 3 meses, Deus mudou toda a vida de Obed-edom e da sua família. Eu quero te dizer que a partir de hoje, Deus vai mudar a tua vida, porque agora o nome de Jesus não é mais qualquer nome, o nome de Jesus não é apenas mais um nome, o nome de Jesus não é mais um amuleto ou um objeto, o nome de Jesus, que é sobre todo nome, agora você usa com autoridade e poder. Vamos louvar ao Senhor, depois nós vamos orar, em nome